Boa tarde, galerinha do CEPLAC, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez o professor Daniel. Gente, eu fiz esse vídeo para propor uma atividade para vocês, para a gente dar uma retomada nos principais aspectos do que analisamos até então de Idade Média. Beleza? Eu peguei aqui uma sugestão de atividade que é o famoso mapa mental. Aqui um aluno de uma determinada escola fez um mapa mental, olha que interessante. Mapa mental, para quem nunca fez ele, é uma ferramenta muito útil na vida de um estudante, na vida de qualquer estudante, seja ele do ensino médio, do Fundamental 2, da faculdade, de pós-graduação. O mapa mental é um auxílio, dá um auxílio tremendo, porque ele ensina a organizar o pensamento, a separar os conteúdos por áreas de interesse. Você acaba separando e fazendo associações mais fáceis. De certa maneira, você organiza todo o conteúdo que faz referência àquela matéria ou a um determinado tópico. Por exemplo, a pessoa fez um mapa mental sobre feudalismo. Olha essas associações, ou seja, o mapa mental te dá uma liberdade mais criativa, você pode usar desenhos, setas, fica muito mais fácil de você organizar e estruturar o pensamento e, consequentemente, o estudo de um determinado tema. Por quê? Quando eu registro e faço um registro dessa maneira, como um mapa mental, automaticamente você está fixando mais o conteúdo. Isso é muito importante. Muito bem, este é um modelo interessante, gente. Olha só, ela pegou aqui, fez o feudalismo, colocou bem no centro da página, fez alguns enfeites, deu um destaque muito legal para o tópico, para o termo, deixou aqui abaixo a definição, diz, olha que interessante, divisão da Idade Média, destacando alguns aspectos importantes. Este é um dos modelos, mas fica aí a liberdade para vocês criarem. Eu propus atividade, mas vou deixar para vocês esses principais aspectos que eu montei para que vocês possam também montar no caderno. Não consigo dar um mental, minhas habilidades artísticas não são tão grandes assim. Gente, tudo bem? Mas ainda assim é importante registrar no caderno. Você pode fazer o registro acompanhando esse meu resumo. E é interessante que você destaque, por exemplo, os temas, os aspectos político, econômico. Cada tópico você dá uma cor, um realce com alguma cor que você mais gosta. Então é bom que você tenha em mãos lápis de cor, canetinha, canetas coloridas. Tudo isso é muito importante para você saber diferenciar tópicos e aprender a fazer relação entre eles. Tudo bem? Então vamos lá. Nós estudamos até então os principais temas da Alta Idade Média. Nós falamos de reinos bárbaros cristãos, destaque para os francos, o Império Bizantino e o islamismo, abordado pelo professor Marcos. Esses três temas fazem parte da Alta Idade Média. E o feudalismo, que é o mais importante. O feudalismo, na verdade, fica aí uma dica. Sobre ele, quando falamos de Idade Média, de aspecto político, de aspecto econômico, de aspecto social ou cultural, sempre nós faremos referência a esses aspectos do feudalismo. Então, esses aspectos que eu já disse para vocês e que eu vou analisar aqui com vocês rapidinho, são os aspectos da Idade Média, ou a mesma coisa que a gente pode dizer que é aspecto do feudalismo. Então, os aspectos do feudalismo são eles que nós usamos como destaque para falar de Idade Média. Então, quando falamos de mundo, de vida política na Idade Média, estamos falando da vida política do período feudal. Alta Idade Média, para quem não se lembra, século V até o século X, e o feudalismo é um período ali intermediário, que está entre o século IX e o século XI. Muito bem. Então, as origens da Idade Média, lembrando, ela se origina lá com aquelas crises do Império Romano, com as invasões bárbaras e a crise do escravismo, a queda definitiva do Império Romano em 476, consequentemente aquele processo de ruralização, que eu vou até adicionar aqui para quem não sabe, é o famoso êxodo. Mas que tipo de êxodo? É o êxodo rural ou urbano, Daniel? Este é o êxodo urbano, ou seja, as pessoas estão deixando as cidades indo em direção a áreas que contenham terra, que elas possam desenvolver a agricultura e fugir daquelas invasões que o foco principal eram as cidades.
Então, viver em cidade já não era um bom negócio, então as pessoas se destinaram ao campo. Muito bem. Os costumes romanos que ficaram para a história e deixaram uma herança na Idade Média é o cristianismo, o principal deles, o latim, que era a principal língua usada no cristianismo, as igrejas cristãs e principalmente a Igreja Católica, o colonato, que é muito importante, a gente analisou, e a servidão. Os costumes bárbaros, também trazidos aqui não pelos romanos, mas pelos reinos francos e outros povos bárbaros, esses costumes, fundidos com esses costumes romanos, eles vão criar, né, aquela economia e as relações feudais, principalmente a questão da honra e lealdade. A honra e a lealdade é a base da cultura dos povos bárbaros, porque destaque para o comitatus, porque basicamente eles não tinham, um exemplo, um acordo jurídico escrito em carta e que a pessoa ia lá e assinava. Então valia muito mais a palavra, a honra e a lealdade eram os maiores valores. Tanto que o comitatus era aquela aliança entre um líder tribal feita com seus guerreiros, em troca ele oferece proteção e os seus guerreiros em troca oferecem a lealdade, vão lutar em nome daquele rei, daquele líder. Beleza? E, continuando, o direito consuetudinário, na verdade, é um acordo verbal feito entre as pessoas, porque não havia um direito, na verdade, aquele igual ao romano, em que as pessoas assinavam acordos, assinavam cartas, documentos, contratos. Isso deixou de existir por um momento, principalmente na Idade Média, porque a base da cultura romana, da base da cultura bárbara, portanto, dos francos e de outros povos bárbaros, aquilo ficou de herança para a Idade Média, portanto, as pessoas faziam acordos verbais, beleza? E os principais aspectos políticos, gente? Continuando, gente, então falaremos agora dos principais aspectos políticos. Então, para falar de Idade Média, principais aspectos políticos, como eu já falei para vocês, lembrem-se, quando falamos de aspectos políticos da Idade Média, estamos falando dos aspectos políticos do feudalismo. Então, nós falamos que é um processo, aquele intensificado no feudalismo, de descentralização política. Portanto, o papel do rei ele foi enfraquecido e se fortaleceu, pelo contrário, o papel da nobreza. A nobreza saiu fortalecida e a nobreza se fortaleceu ainda mais porque no início do feudalismo, por volta do século IX, os nobres passaram a deixar o direito à posse do feudo aos seus filhos. Então, o direito à nobreza, a condição de nobreza passou a ser hereditária. Isso é muito importante. E um nobre, por exemplo, um duque era um nobre que tinha uma posse de terra muito grande, ele podia se tornar suzerano de um outro nobre. Como assim? Lembrando, rei era o suzerano que passava um benefício, ou seja, entregava um feudo, um benefício a um nobre. Ele nomeava um nobre, na época do Carlos Magno, isso acontecia, e esse nobre jurava lealdade ao rei. Porém, com o enfraquecimento dos reis, e onde aconteceu esse enfraquecimento, Daniel? Lembrem-se do Tratado de Verdun, lá de 842. E os nobres, a partir de então, e fortalecidos, eles entregam benefícios para outros nobres, para nobres menores. Então, um nobre, por exemplo, um duque, passa a ser suzerano de um conde. Este conde jura lealdade, portanto, a este nobre, e este nobre, portanto, se torna referência de poder para aqueles outros nobres menores. Então, estes nobres que receberam benefício, tenham como suzerano outros nobres, jamais reconhecerão o poder do rei. Inclusive, muitos nobres, muitos duques vão lutar ferrenhamente contra muitos reis. Isso, sobretudo na França. Os Capetos, que é uma dinastia que vai substituir os carolíngios, sofreram nas mãos de muitos nobres feudais, porque muitos deles não queriam reconhecer o poder deles como os reis. Então, essa relação de suzerania e vassalagem é uma relação, lembrando, apenas entre nobres. Suzerano é aquele que recebe o benefício e concede o benefício, perdão, ou seja, aquele que entrega o benefício, que cede um benefício para um outro nobre. E o vassalo é aquele que recebe, beleza?